então entenderei, me converterei e por ti curado serei. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. E abre comigo no livro do Apocalipse, do capítulo 13. Hoje a gente vai abordar um assunto muito interessante do livro do Apocalipse, que eu vou abordar em dois tempos: o de hoje e o de que vai acontecer, o que vai ter. Amém, irmãos? A gente sabe que a gente está aí nas terça-feiras pregando sobre o Apocalipse. E o Apocalipse, irmãos, o Apocalipse, ele na verdade, ele foi escrito para a igreja. Ele foi escrito para a igreja. Então o Apocalipse não foi escrito para o ímpio, não foi escrito para o macumbeiro, não foi escrito para os incrédulos. O Apocalipse foi justamente escrito para a igreja de Cristo. Ou seja, foi escrito para mim e para vocês. Amém, irmãos? E a gente vai falar hoje sobre o título, não sei se está aí na Bíblia de vocês: a besta que subiu do mar. Tá assim? Então, a besta que subiu do mar, ele vai falar do anticristo, de um homem que vai surgir. Esse será o anticristo. Mas antes de eu chegar a falar dele, eu preciso falar antes do anticristo, para falar do espírito do anticristo, que tem rodeado toda a igreja. O espírito do anticristo tem entrado dentro da igreja, tem entrado dentro até dos pastores. Então, o espírito do anticristo tem rodeado toda a igreja. E a gente vai abordar muito sobre esse assunto. Amém, irmãos? Então diz assim, capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre o chifre 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então aqui já está falando de um homem que vai aparecer, e esse tudo, esse diadema, 7 cabeças, tudo fala de um único governo mundial que está para acontecer. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. A besta que sobe do mar é o último grande governo mundial da história, e consiste em 10 reinos sob o seu controle, que seria o controle do anticristo. Então essa besta é uma pessoa cruel, que conseguirá o domínio político e religioso. Então ele vai começar a dominar. E olha, o que vai ter de pessoas que vai seguir esse homem, o que vai ter de pessoas que vai adorar ele, vai ter ele como um Deus. Lá para os judeus, vai ter ele como um Messias, porque ele vai fazer coisas que até hoje nenhum governo conseguiu fazer. Ele vai fazer. As pessoas pedem paz, paz e paz e paz. O anticristo vai trazer a paz, que seria a falsa paz. Ou seja, quando acontecer o arrebatamento da igreja, então haverá 7 anos. A Bíblia fala de 7 anos de tribulação e grande tribulação. Então, nos primeiros 3 anos e meio, o povo vai viver uma falsa paz, porque ainda eles vão tentar viver a sua rotina de vida, porque eles vão ter que ir atrás dessas pessoas que foram arrebatadas. Então, eles não vão ter da onde tirar, ninguém vai conseguir explicar, nem a ONU vai conseguir explicar, nem um governo político vai conseguir explicar, nem a NASA, nem ninguém. Então eles não vão ter resposta. Então a forma deles é tentar conviver com aquilo ali, porque as pessoas vão desaparecer no mundo todo. A igreja de Cristo vai desaparecer no mundo todo.
somente aquela igreja, que se diz igreja, vai ficar. E aí ela vai lembrar, essas pessoas vai lembrar desse Apocalipse. Tanto é, irmãos, que tem gente que não lê o Apocalipse, mas se ele ficar, ele vai começar a ler o Apocalipse. Antes mesmo, depois ainda do governo ainda caçar a Bíblia e começar a perseguir os cristãos. Porque muitos ainda naquele período ainda vai se converter. No meio dessa falsa paz que o anticristo vai trazer. E isso já fala lá do primeiro cavaleiro. No primeiro selo, o selo é arrebentado, sai o cavaleiro branco, e esse cavaleiro branco vai vir com um arco. Esse arco representa que ele vai longe, vai representar que ele vai longe, vai ter tudo na mão dele, e ele vai trazer essa falsa paz. E aí que a história vai desenrolar, irmão. O interessante é que a gente vai ler aqui, essa história vai desenrolar. Mas antes de nós chegar até ele, eu preciso falar do que está acontecendo já nos dias de hoje. Amém, irmãos? Então curve sua cabeça, põe a mão sobre sua Bíblia. Vamos pedir essa direção, para que você possa aprender e ficar esperto com as coisas que podem estar acontecendo hoje e o que vai acontecer depois. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, nós pedimos ao Senhor que o Teu poder venha se manifestar nesta noite. Fala no coração de cada uma dessas pessoas, meu Pai, acerca da apostasia, acerca, meu Pai, do espírito do anticristo e acerca das coisas que há de acontecer caso se esses ficarem. Porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E ai de nós se não tivermos preparado para isso, porque muitos ficarão. Então seja o que for, meu Pai, quando eu estou pregando Apocalipse, eu só não preparo a igreja para o arrebatamento, mas eu também estou preparando, caso eles não sejam, para poder lutar, a sobreviver na grande tribulação. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, manifeste do seu poder, meu Pai. Manifesta do teu Espírito, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha, meu Pai, a renovar a fé de cada pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Fala nosso coração. Fala no coração de cada um. É que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Amém. Palmas para Jesus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Fala no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, a gente vai falar sobre agora, antes de eu dar continuidade do Apocalipse, sobre o espírito do anticristo. O espírito do anticristo, ele tem, há muitos anos, esse espírito já tem rodeado a igreja. Não somente a igreja, mas em todo lugar. Há anos, esse espírito, ele tem rodeado. Há anos. Abre comigo no 1 João. Você está aí no Apocalipse, deixa marcado, depois nós voltamos. Você volta para trás. Tem Judas, aí vem as cartas de João. Você vai lá no 1 João, do capítulo 2. 1 João, do capítulo 2. O anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Existem muitos anticristos no mundo que rejeitam o poder salvador de Jesus. Essas pessoas têm o espírito do anticristo. Então essas pessoas, irmãos, todo aquele que é contra a palavra de Deus, todo aquele que é contra a divindade de Deus, porque Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, todo aquele que é contra a palavra, ele tem dentro dele o espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo, ele veio de uma palavra grega chamada antropos tes anomias, que significa homem da iniquidade ou homem sem lei. E o anticristo
ele vai ser um homem sem lei. O que é um homem sem lei? Um homem sem lei que não quer ficar debaixo de governo nenhum. Ele não quer. Ele quer dar ordem, é ele que quer estar por cima de tudo. Pode ver, hoje as pessoas são assim. Nenhum de nós, falamos a verdade, nenhum de nós gosta de ficar sobre o governo de alguém. É ou não é? Nenhum de nós. Ninguém gosta que tem uma lei ali, aquela lei que fica te proibindo de um monte de coisa. As pessoas também não gostam, ninguém gosta. Então essa lei existente ainda impede ainda a vida do anticristo, como o próprio Espírito Santo na terra, que também está impedindo a vinda do anticristo. Então diz bem assim, no 1 João do capítulo 2, do versículo 18. Fala assim: filhinhos, é já a última hora. Olha o que ele fala: filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Olha só, irmãos, você vê que João fala, ele fala de pessoas que já estão no meio de uma congregação, já fala de pessoas que estão no nosso meio, fala de pessoas que estão na igreja, que de repente, do nada, abandonaram tudo. Abandonaram a igreja, abandonaram a fé, abandonaram Jesus, voltaram para o mundo e já não crê mais na palavra. Então eram pessoas que, ao invés de ter buscado o Espírito Santo, ao invés de ter buscado uma conversão sincera e real, ela estava dentro da igreja, mesmo ouvindo a palavra, mas dentro da pessoa tinha um espírito do anticristo. Esse espírito do anticristo não é um demônio. Tem gente que pensa que é demônio, mas não é. Não é um demônio que tem que chegar a fazer uma corrente de sexta-feira para tirar esse espírito. Não é um demônio. O espírito do anticristo é quando a pessoa se opõe ao contrário da palavra de Deus. E é o que o mundo está cheio. O mundo está cheio de pessoas com esse espírito. Pessoas que apoiam, por exemplo, as pessoas que apoiam o aborto, as pessoas que apoiam a ideologia de gênero, as pessoas que apoiam o relacionamento com homem, mulher com mulher, tudo ao contrário de Deus. Tudo que Deus abomina, as pessoas estão apoiando. E aí se você falar, se duvidar, eles batem e surram você. Mas por causa do quê? Porque Deus abomina. E quando as pessoas estão apoiando aquilo que Deus abomina, as pessoas se tornam anticristo. Por isso que lá na frente haverá a marca da besta. E o anticristo não vai ter esforço nenhum para colocar a marca da besta nas pessoas. Porque eles já estão aceitando. O espírito do anticristo, irmão, ele é muito perigoso e nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso que nós temos que sempre manter a nossa fé. Por isso que a gente sempre tem que manter a nossa crença. Viver uma vida com Cristo mesmo, de fato, de verdade, para que você não caia nesse engano. O que tem de espírito do anticristo que hoje tem enganado muitas pessoas, até mesmo de dentro da igreja. Pastores hoje que pregam a palavra de Deus, que estão pregando, eles estão pregando de algo que agora não estão mais vivendo. Eles estão pregando de algo que não vivem. Por quê? Por causa do espírito do anticristo que está entrando dentro deles. Por isso, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, irmãos, veja que nenhuma mentira vem da verdade. Então, a pessoa que ela pratica mentira, a pessoa que ela vive na mentira, ela não só vive na base do engano, mas há dentro dela também o espírito do anticristo. Por quê? Porque o anticristo, ele tem que enganar a nação. Ele tem que enganar as pessoas. E o que tem de pastores hoje que está enganando muitas ovelhas, irmãos? Pastores que já estão com esse espírito do anticristo dentro deles.
Parece que eles mesmo tiraram o Espírito Santo por causa de uma ganância, deixa o espírito do anticristo entrar e está enganando toda a congregação. Toda a congregação. Por isso que nesse tempo do arrebatamento, haverá outras religiões, vai haver outras coisas, vai haver um monte de seitas, e essas seitas é onde que entra o espírito do anticristo, que é o espírito do engano. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aí mesmo no 1 João, vai no capítulo 4. 1 João, do capítulo 4. Do versículo 2. 1 João, capítulo 4, do versículo 2. Quem achou, diga graças a Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, porque para mim falar do anticristo, eu tenho que falar do espírito do anticristo. Porque às vezes as pessoas apontam o dedo, é o anticristo, é o Lula é o anticristo, o Bolsonaro é o anticristo, ou aquele presidente lá dos Estados Unidos, lá até esqueci o nome dele lá, falaram que ele também é o anticristo, o fulano é o anticristo, o Hitler era anticristo, mas sem antes, eles apontam o dedo para todo governante que é anticristo, mas se esquece que dentro deles pode ter esse espírito do anticristo. Por isso que eu falo, o espírito do anticristo não é um demônio. Não é um demônio. É algo imposto já. Já entra na mente da pessoa. Então quando ela deixa o coração fechado para Deus e para a palavra de Deus, ela se torna realmente o anticristo. Porque ela vai se opondo contra a palavra de Deus. Ela não vai aceitar, ela não vai acreditar em mais nada. Por isso que nós lemos ali no 1 João, os que estavam no nosso meio, mas não era de nós. Estava junto conosco, mas não estava junto conosco. Quer dizer, estava o que? No meio? O espírito do anticristo. E agora aí, do versículo 2, vamos ler comigo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por isso que às vezes quando a gente está orando, nós os pastores, a gente ora e não sai demônio. Em nome de Jesus sai, de repente a pessoa continua passando mal. Aí a gente chega, olha para a pessoa e fala, repete comigo. Porque às vezes o demônio se esconde. Olha só, aí o demônio se esconde. A gente olha para a pessoa e fala, vai ter que repetir, eu creio que Jesus, o Cristo veio em carne. Quando a gente vai falar veio em carne, o demônio escondido não consegue falar. Ela trava na hora. Então ali na hora eu já vejo que ali tem um demônio escondido, porque a pessoa não consegue. Ela não consegue assumir que veio em carne. Não consegue assumir que o segura essas crianças aí que está atrapalhando. Eles não conseguem. Você vê que tira toda a concentração. Você vê que... Perdão, irmãos. Você vê como que é, né? Quando a gente vai falar uma coisa mesmo, que vai mexer mesmo, acontece isso. Em nome de Jesus. Então a pessoa, se a gente fala que está em carne, ela não consegue. Porque o espírito do anticristo não deixa a pessoa acreditar que é Jesus, que veio em carne. Então a pessoa não crê. Eles não crê, por isso que é o espírito do anticristo. Por isso que aí no versículo 3 fala: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então o espírito do anticristo já está no mundo há muito tempo, irmão. Esse espírito do anticristo é rodeado. E o que tem de pessoas que não acreditam que Jesus veio em carne? Não acredita. Os judeus crucificaram o Messias que eles tanto esperaram, os judeus crucificaram, porque eles não estavam crendo em Jesus, eles não estavam crendo naquele que estava lá. Viram os milagres acontecer, viram os testemunhos
os testemunhos de muita gente, mas mesmo assim eles não estavam, porque foi cegado o entendimento deles. Então eles não acreditavam, porque naquela época eles estavam esperando que o Messias trouxesse a paz. E a paz que eles também estavam procurando é a paz da época do Império Romano, porque eles viviam em guerra, eles eram perseguidos, porque até hoje os judeus são perseguidos. Então esses judeus estão atrás de paz, e eles sabem que o único que poderia trazer a paz é o Senhor Jesus, o Messias que eles tanto esperam. Só que eles não entenderam que essa paz que Jesus estava falando não era uma paz mundial, não é uma paz no material, era uma paz interior. Era isso que estava faltando. Então eles se enganaram com aquilo ali. Eles achavam que aquele homem, Jesus, estava lá, na época, achavam que ia fazer todo mundo a paz, os romanos, ia trazer a paz, fazer toda amizade e tudo mais. Mas não ocorreu, porque Jesus não está falando dessa paz. Porque a paz que Jesus fala é da nossa paz interior. E esse mundo vai atrás de paz. Eles querem a paz da guerra, querem a paz daqui, parar com os conflitos, parar com os confrontos. Eles estão indo atrás dessa paz. Só que essa paz quem vai trazer, e eu tenho falado, é o anticristo. Porque Jesus traz outro tipo de paz. Amém, irmão? Porque aqui não é o nosso mundo. Se você se converteu a Jesus, aqui não é mais teu lugar. O nosso lugar é lá. Ele mesmo falou, eu vou preparar um lugar para vocês. E Ele está preparando o nosso lugar lá. Então nós estamos aqui só de passagem, irmãos. Só de passagem. Se nós estamos vivos hoje, porque Deus está deixando, mas a hora que Ele quiser nos levar, Ele leva. A hora que Ele resolver mandar tocar a trombeta, Ele toca hoje mesmo. Quem ficar, ficou. Quem não ficar, vai para a glória. Vai encontrar com o Senhor lá nas nuvens. Agora, os que ficarem vão lembrar disso daqui. Mas pelo menos vão lembrar, mas pelo menos, olha só, irmãos. É como se eu estivesse preparando todo mundo aqui para duas coisas. Para três coisas. Para a morte, para ter uma alma ganha, para o arrebatamento ou para quem ficar. E aquele que ficar vai lembrar disso daqui, mas também vai entrar na consciência e dizer, puxa vida, são 3 anos e meio de falsa paz. De repente as duas testemunhas aparecem lá em Israel, que vai ser mostrado em todo mundo, aparece lá em Israel, vai pregar para o povo judeu e para o mundo inteiro. E eles vão anunciar que vai ficar sem chover por 3 anos e meio. Aí todo mundo vai se assustar, porque isso vai ocorrer no mundo inteiro, não é só lá em Israel. E essas duas testemunhas, como eu tinha falado, seria Elias e Moisés. Eles ainda vão tocar num rio que vai virar sangue. Então eles vão fazer tudo essas coisas, e todo mundo vai ver. E os judeus ali, perseguindo eles, chamando eles de blasfemos, porque eles falam Jesus. Porque se chegar lá em Israel, lá no meio do povo judeu, se falar Jesus lá, irmãos, eles são capazes de pedrejar você. Não deixa nem você entrar lá no Muro das Lamentações, porque falar o nome de Jesus, para eles, é blasfema. Então eles falam mais em Messias. Por isso que a gente falou dos 144 mil selados de Israel, que seriam justamente o povo judeu. Esses 144 mil serão os 144 mil povo judeu que vai se converter por causa da pregação do testemunho dessas duas testemunhas. Porque o povo judeu já cresce já no judaísmo. Então já cresce com aquela religião. Então vai ser uma guerra até para esses homens se converterem, para abrir mão da religiosidade, abrir mão daquilo que eles aprendiam desde criança, para poder se converter a Jesus e sair pregar o evangelho. E é aí que o anticristo vai aparecer para eles de vez, porque eles vão adotar esse homem. Aí mesmo, no 2 João, vamos um pouquinho mais para frente, 2 João. Na verdade, 2 João só tem um capítulo. Vai lá direto no versículo 7. Lá no versículo 7. Quem achou, diga graças a Deus.
Fala assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. O único que fala diretamente a palavra anticristo é justamente João. Paulo não fala sobre o anticristo, mas ele fala do espírito enganador, fala do enganador, fala do profano. Em Daniel também fala, mas a palavra anticristo, João menciona literalmente. É o espírito do anticristo e o anticristo que vai estar. Então, como eu tenho falado, tudo que se opõe contra a palavra de Deus se torna como anticristo. Irmãos, no domingo daquele dia de consagração, vou falar uma coisa aqui para vocês. No domingo da consagração, Deus estava operando a mensagem de uma forma maravilhosa. E alguns estavam aceitando ali a palavra. Alguns estavam. Porque o Espírito Santo mostra quem aceita e quem não aceita. Mas ali tinha uma pessoa, uma única pessoa, não estava aceitando. Estava ali, ouviu a palavra, mas não estava aceitando. O coração fechou de um jeito. E o Espírito Santo estava mostrando. É como se a pessoa estava ali ouvindo tudo, mas por conhecer a palavra de Deus, isso que é o ruim, irmão. A pior coisa é você pregar para quem já foi crente. É a pior coisa. É mais fácil encher a igreja de ex-satanista, ex-bruxo, e pregar o evangelho que todos eles vão aceitar, do que aquele que já teve com Deus, já teve experiências com Deus, porque todo mundo quando passa por uma igreja já tem uma experiência. Aí ali todo mundo estava aceitando, o Espírito Santo estava mostrando que estava aceitando, mas uma não estava. E ali, na hora foi mostrado ali, que ali tem o espírito do anticristo. Porque daí demônio encosta, chega e fala: você já sabe tudo isso aí. É tudo baderna, é tudo balela. São sempre as mesmas coisas que todos os pastores falam. Salvação, conversão, entrega, volta para Jesus, volta para o primeiro amor. Sabe? Tudo balela. Quer dizer, o coração ficou tão fechado que a pessoa não estava mais acreditando. E se duvidar, não crê mais nem na salvação. Então ali, o que tinha ali? Dentro da pessoa, tinha o quê? O espírito do anticristo, que simplesmente segurou a pessoa ali. Que é porque ela não estava mais acreditando na palavra. Veio na igreja, mas ela não estava mais acreditando naquilo que a gente estava falando. Então o Espírito Santo estava mostrando uns aceitando e outros não. Então ali opera realmente o espírito do anticristo. Para uma pessoa agora sair dessa, irmão, para sair dessa, essa pessoa tem que se humilhar muito na presença de Deus. Muito. Porque senão, de certa forma, pode ser que já aceitou até a marca antes mesmo de ser colocada. Provavelmente já até aceitou. Essa pessoa tem que se humilhar muito na presença de Deus, vai ter que chorar lágrimas, e olha, é muito joelho no chão, vai ter que abrir, vai ter que quebrar o orgulho, para abrir o coração, para que esse espírito do anticristo não continue dentro dessa pessoa. Então ali estava vendo, parecia que entrava no coração de um, mas ali vinha e batia, a palavra vinha e batia. Então o Espírito Santo mostra para nós. Isso porque aqui não tem o altar. Quando eu ia nas outras igrejas, que nem já preguei em outras igrejas que tem altar, você vê o povo inteiro assim. Irmãos, um dia vocês vão começar a pregar o evangelho. Nenhum de vocês aqui vai escapar. Mas vocês vão ver. Quando você está pregando, na hora você vai perceber. O Espírito Santo vai mostrando quem está aceitando e quem não está aceitando. Ele mostra quem está ouvindo, quem está sendo bom ouvinte, ou aquele que está ali com o coração fechado e parece que o semblante mostra a pessoa, tipo assim, é tudo balela, é tudo coisa assim que falam sempre a mesma coisa, se eu for lá no outro é a mesma coisa, se eu for aqui é a mesma coisa, eu já conheço, eu já sei. O pior ex-crente é isso, eu já conheço e eu já sei. Aí o que acontece? Ela acaba até mesmo se enganando. Aí o coração fecha. Só que Deus ainda
está dando muitos avisos até para essas pessoas. Deus ainda avisa, Deus ainda está falando, olha, venha, olha, vem, e vai usando pessoas para falar. Só que a pessoa quer ouvir aqui e soltar lá. Só que a hora que acontecer as coisas, aí as coisas, irmãos, daí vai ser tarde demais. Estão compreendendo, irmão? Tarde demais. Abre comigo no livro de 2 Tessalonicenses. Volta um pouco para trás. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Então a pessoa, ela praticamente, se o anticristo já tivesse em carne mesmo, praticamente essa pessoa já ia seguir ele na hora. Na hora. Porque começou a rejeitar, começou a rebater. Irmão, é horrível isso daí. Porque eu, quando tinha me desviado, era difícil de falar. Os outros, quando falavam alguma coisa para mim de Jesus, já não estava nem aí. Não estava nem aí com isso. Mas por quê? Porque dentro de mim já estava entrando o espírito do anticristo. Já estava entrando. Aí diz bem assim, 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, versículo 3. Fala bem assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui ele fala justamente do anticristo. Já não fala mais do espírito. Agora Paulo ele fala da apostasia. Ou seja, a apostasia já está acontecendo. Mas, para a aparição do anticristo, aí essa apostasia vai ser de uma forma surreal. Vai ser agora, a apostasia está aos pouquinhos. É um aqui, é dois ali, é três lá. Mas nesse período aqui, irmãos, nesse período, vai ser numa pancada só. Às vezes uma igreja inteira pode se apostar. Às vezes uma igreja inteira pode voltar para trás. Apostasia, irmão, é aquela pessoa. Por isso, irmão, você tem que estar sempre orando. Ore. Não deixa de orar a Deus. Você tem que sempre estar orando. Sempre lendo a Bíblia. Não lê a Bíblia somente na igreja. Você tem que ter um tempinho na tua casa de ler a Bíblia. Separa 30, 40 minutos para você ler a Bíblia. Faz as tuas orações antes de dormir, a hora que você acorda, para que você não caia nessa apostasia. E as pessoas estão se apostatando da fé. Aos poucos estão se apostatando da fé. Porque a apostasia não é o que está lá fora. Ela acontece dentro da igreja. Dentro da igreja, vai se esfriando. Aí quando menos perceber, não quer saber mais de nada. Não quer saber de Jesus, não quer saber de Bíblia. Capaz de até querer assumir que é ateu. Capaz de até dizer isso. Por causa do que? Dessa apostasia. Veja que, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ou seja, tudo aquele que se levanta contra Deus tem o espírito do anticristo. E o anticristo, ele vai fazer isso. Irmãos, o anticristo, ele, o homem, ele não vai aparecer em redes sociais ou numa rede de televisão, fazer uma coletiva e dizer: eu sou o anticristo. Não, ele não vai aparecer dessa forma. Não é dessa forma que a gente acha que ele vai dizer: eu assumo que eu sou o anticristo. Não. O anticristo é uma palavra dada para uma pessoa que se opõe tudo contra Deus. É uma pessoa, é algo colocado, é uma palavra dada. Então ele não vai. A única diferença que o anticristo vai aparecer, esse homem, ele vai aparecer como um homem da paz. Um homem que vai salvar o planeta, o mundo inteiro. Um homem com um discurso, sabe, um discurso maravilhoso. Vai falar muito bem.
as pessoas vão adorar esse homem, as pessoas vão, querer seguir ele, vai ser um herói, digamos assim, para o povo, para o mundo inteiro, o anticristo. Ele vai ser desta forma. Abre comigo lá no Apocalipse agora, vamos lá. Volta lá para o Apocalipse 13. Apocalipse 13. Vamos ler o versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Olha para o pastor isso aqui. Aqui está mostrando, essa parte do versículo 3, que o anticristo, o homem, o filho da iniquidade que apareceu, ele vai ser ferido. Alguém vai matar ele. Provavelmente num cortejo, alguma coisa, onde ele vai estar, que nem aquele presidente, eu acho que foi o Bill Clinton, parece, que estava lá no cortejo e deram um tiro nele. E vai ser mais ou menos isso daí que vai acontecer com o anticristo, com esse homem. Por quê? Porque a nação vai ficar maravilhado, o povo vai estar ali junto com ele, vão receber ele, como um herói, como o judeu, como Messias. Então é o momento do triunfo dele. Aí no momento do triunfo dele, ele vai passar por um cortejo e alguém vai matar ele. Só que Satanás, ele tem inveja de Deus. Assim como Deus tem a Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Satanás também tem a diabolice trindade dele. Porque Satanás quer ser como Deus, o anticristo vai querer ser igual a Jesus, e o falso profeta vai querer ser igual ao Espírito Santo. Veja só, 3 também. A diabolice trindade. Aí o que acontece? O anticristo, que se diz o Messias, que ele vai dizer que ele é Deus, aí ele vai dizer para o mundo inteiro que ele é Deus, ele vai dizer para o mundo inteiro que ele é o Messias, vai blasfemar. Aí o que acontece? Ele morre, e aqui a Bíblia fala que toda a terra se maravilhou após a besta, ou seja, a sua chaga mortal foi curada. Então ele vai fazer como Jesus, ressuscitar. E o mundo inteiro vai ver esse homem morrendo, e vai ver, o mundo inteiro também vai ver esse homem ressuscitando. E quando esse homem ressuscitar, pronto. Aí sim que o povo vai se maravilhar mais ainda, vai se entregar mais ainda para este homem. Aí sim, puxa, ressuscitou. Então ele tem poder, porque poder vai sair também, irmãos. Porque ele vai fazer a mesma coisa que aconteceu com Jesus. A mesma coisa. Jesus morreu e ressuscitou. E ele também vai morrer e ele também vai ressuscitar. Olha só, interessante. Versículo 4. E eu adorar o dragão, que deu à besta o seu poder. Quer dizer, dragão, Satanás. Dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então ele vai ressuscitar e ainda vai sobreviver mais 42 meses, enganando o povo e com muito poder. Aí fala assim, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. O anticristo, irmãos, ele não vai só fazer uma aliança política, mas também religiosa. E ai daqueles que não estiver junto. Ele vai querer fazer a unificação de única religião. Isso, aos poucos, já está acontecendo. Ele vai criar uma nova moeda mundial. E isso, aos poucos, já está acontecendo. Sabe que tudo está acontecendo no mundo? É uma preparação já para a vida do anticristo. Alguns teólogos da teologia, alguns estudiosos, já estão falando meio por aí, que o homem, o anticristo, já nasceu. Pode ser um moleque ainda, não sabemos. Pode ser um rapazinho ainda, não sabemos. Mas uma coisa é certa, irmão.
Não é qualquer pessoa que os outros apontam, só porque faz alguma coisinha ali, fala que é o anticristo. Nós já cansamos de ouvir. Aí as redes sociais, os outros até hoje falam, o Bolsonaro é o anticristo, o Lula é o anticristo, o ditador lá da China é o anticristo. O outro agora lá que virou, acho que foi lá na Colômbia, primeiro partido da esquerda, pronto. Já vão dizer que ele também é o anticristo. Mas para você saber quem é o anticristo, primeiro você tem que saber a origem dele. Por que a origem, pastor? Porque o anticristo, o homem que pode ser esse anticristo, ele não vai ser um brasileiro, ele não vai ser um argentino, não vai ser um chileno, ele vai ser judeu ou até mesmo vai ser da descendência de judeus. Até porque quando esse homem que vai construir o terceiro templo, ele tem que fazer acordo de paz. E as negociações, o judeu só faz com os judeus. Se não é bom aprendendo teologia. As negociações só faz com os judeus. Judeu só faz negociações com os judeus. Judeu é difícil fazer negociação com outro. Tem que ser judeu. Então, por isso que o anticristo vai sair no meio dessa área. Irmão, é muito interessante. Então observa que Satanás, ele tenta copiar tudo que Deus faz. E ele sempre cobiçou desde que era anjo no céu. Adoração e exaltação para si. E o anticristo vai querer isso. O filho da iniquidade, esse homem sem lei, ele vai querer isso para ele. E vai querer que o povo o adore. E vai querer que o povo clama a ele. É isso que ele quer. O espírito do anticristo já está entrando até nas igrejas. Pode ver. Cantores gospel, que querem ser aclamados, é o espírito do anticristo dentro deles. Pastores, que querem ser aclamados pelo povo, é o espírito do anticristo, porque ele quer adoração e veneração para si. E é a mesma coisa com esse anticristo. Eles vão venerar, o povo vai atrás, o povo vai venerar ele, o povo vai chegar até ele, o povo vai querer ele. Amém, irmãos? Então, como saberemos quem é o anticristo? Abre comigo lá em livro de Daniel, quase no final da mensagem, irmãos. Vamos comigo lá em Daniel. O anticristo será uma pessoa inteligentíssima, que estabelecerá conexões com todos os segmentos políticos, econômicos e religiosos dos seus dias. Então, o anticristo, ele vai fazer muitas junções. Ele vai puxar político para o lado dele. A economia vai estar tudo sobre o poder dele. Por isso, irmão, que vai ter essa marca da besta. E tudo já está preparado. A minha carteira, não sei da de vocês, a minha carteira agora de motorista já está no digital. A minha carteira de trabalho já está no digital. O meu título de eleitor que eu transferi para cá, eu já não tenho mais ele. Ele está no digital. Então tudo vai ser na base do digital. Isso significa que ele vai ter o controle mundial de todo mundo, irmão. De todos nós. Irmão, se o crente que ficou, o crente realmente que ficou para essa grande tribulação, que haverá perseguição, porque haverá um momento em que ele vai colocar, ele vai dizer, ou aceita a minha marca, ou vocês vão morrer. Ou vocês estejam comigo, ou vocês vão morrer. Algo que vai acontecer, as pessoas serão, quem é cristão e não aceitou a marca, resolveu se converter a Jesus, o que vai acontecer? Eles serão perseguidos. Tanto é que vai ser tanto perseguido, que ele vai ter que abandonar isso daqui, o celular. Ele vai ter que abandonar o celular, para que ele não seja rastreado. Porque ele vai ser perseguido. Se pegar, é morte na certa. Não tem como nem Deus salvar, nem Deus livrar naquela hora. Deus não vai livrar, não. Ou você morre assumindo Jesus na tua vida, ou então você aceita a marca. E isso vai ser imposto. Então como que eu vou saber? Aí mesmo no Daniel, no capítulo 11, versículo 36. Olha só que interessante.
E esse rei fará conforme a sua vontade. Já está falando do anticristo. Conforme a vontade dele. Não vai ser mais a vontade dos outros. Por isso que ele vai ser conhecido como homem sem lei. Tem que ser da vontade dele. E se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então não vai ter como mudar isso, já está determinado, não vai ter como. E olha só, e não terá respeito aos deuses de seus pais, ou seja, não vai respeitar religião nenhuma mais. Não interessa se o outro gosta de São Jorge, é devoto a Maria, se é devoto a Jesus Cristo, não vai ter mais isso não. Nem isso ele vai respeitar. Ele não vai respeitar nenhuma das religiões. Nem terá respeito ao amor das mulheres. Isso aqui, alguns falam, por Daniel escrever aqui, que não terá respeito ao amor das mulheres, alguns falam que ele será o homossexual. Não é isso. Por ele ser descendente de judeu, provavelmente ele vai também ter o conhecimento dos muçulmanos, aonde as mulheres do Oriente Médio, elas não são respeitadas. E ele vai respeitar muitas mulheres. Então ele não vai ter dó nenhuma. Ele não tem esse negócio. Ele vai tratar a mulher assim no seco. Então tem uns que falam que é homossexual, mas não é não. Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então esse homem, ele vai se engrandecer. Ele vai se achar. Ele vai ser o cara. E o povo vai clamar. Versículo 38. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Então aqui está falando de Deus com letras minúsculas. Então está falando dessas pessoas religiosas. Assim como Jesus nasceu e recebeu o presente dos 3 magos, ele também vai receber presente. Você vê que não adianta, irmão. Satanás vai querer fazer a mesma coisa de inveja como aconteceu com Jesus. Versículo 39. E haver-se-á com os castelos fortes com auxílio do Deus estranho. Aos que o reconheceram, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Ou seja, ele vai até dividir terra para todo mundo. No tempo dele, ele também vai dar um de bom samaritano, irmãos. Vai dar uma de bom samaritano. Se você tiver 2 carros no período aí dele aí, então se prepare que você vai ter que dar um. Se você tiver 2, 3, 4 casas, se prepare, você só vai ter uma e você vai ter que dar o resto para os demais. Até porque se você não tiver a marca, ele vai confiscar tudo. Dono de hospital, dono de fábricas, todos esses donos aí que tem fábrica e tudo, se eles não aceitar a marca, ele vai assumir esse governo e vai ficar tudo no poderio dele. Tudo vai ser dele. Assim como nós falamos para Deus que tudo é dele e tudo é para ele, ele também vai querer. Então todas as coisas daqui do mundo, irmão, vai ser tudo dele. Vai estar tudo no controle dele. E se a gente ficar, irmão, fala a gente, se a gente ficar, a gente vai ser controlado. Vai ser controlado. Ou eu pago com a vida e vou pro reino de Deus, ou então eu aceito a marca. Porque de um jeito ou outro, eu aceitando a marca, eu vou morrer. Porque se eu aceitar a marca, eu vou morrer, eu vou pro inferno. Então é melhor não aceitar a marca de você morrer e ir para Jesus. Digam graças a Deus. Então a maioria das pessoas não vai reconhecê-lo pelo que ele é. Ele não aparece repelente. Pelo contrário, ele vai ser alguém que é talentoso, ambicioso e para resolver os problemas do mundo. Por isso que vai haver a terceira guerra. Vai haver a terceira guerra. Vai chegar um momento que o negócio vai dar uma desandada. Mas ele vai estar ali. Por isso que há muitas localidades da onde vai sair esse anticristo. Inclusive, vou até ler aqui para vocês. Eu tenho um livro aqui que deixei marcado. Quer ver?
Esse livro aqui ajudou muito. Quer ver, ó? Eu fiz três anotações aqui. De onde surgirá o anticristo? Na palavra de Deus não é dito de que lugar virá o anticristo, mas, de acordo com as profecias bíblicas, tudo indica que ele procederá do Mediterrâneo, do Oriente Médio ou da Europa. A sede do seu governo, no tocante ao aspecto político e econômico, será em Roma. E as cidades dos Sete Montes, na Europa, já a sede religiosa será na cidade de Jerusalém, em Israel, aonde ele vai levantar o terceiro templo e aonde ele também vai construir também a nova Babilônia. Aí tem aqui, o anticristo vai resolver os problemas da humanidade? É uma pergunta. Aí fala, o anticristo resolverá por um tempo os problemas concernentes à economia, saúde, segurança e educação. Por isso será aceito pelos homens. Contudo, isso faz parte do seu plano diabólico para enganar a todos. E de que forma o anticristo governará? Ele concretizará 4 objetivos de seu governo. Então isso aqui tem que aprender. Implantar uma política mundial, constituindo-se o único governante do mundo. Instituir um sistema econômico único em toda a Terra. Hoje é possível perceber que as nações têm caminhado nesse sentido. Então elas estão unindo-se, formando gigantescos blocos como o Mercosul e a União Europeia. Uma moeda única já foi adotada na Europa. O dólar circula em muitos países e até a África já discute a possibilidade de instituir uma só moeda em todo o continente africano. Ser identificado mundialmente pela marca da besta, o número 666, e fundar uma religião mundial. E as pessoas acham que essa marca da besta que a gente vai falar na próxima terça, pensa que vai ser um código de barra ou o número 666. Não vai ser isso. Mas isso a gente vai abordar lá na próxima terça, quando a gente falar sobre o falso profeta. Então, para nós encerrar, volta lá no Apocalipse. Para nós encerrar. Vamos ler comigo o versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Ou seja, esses não estão nem com o nome mais no livro da vida. A Bíblia fala lá em Apocalipse, lá na frente, que quando o anticristo e o falso profeta foi lançado diretamente com lago, fogo e enxofre, as pessoas também irão, justamente esses que não estão escritos com o nome no livro da vida. Por isso, irmãos, cuide para que você não risque o teu próprio nome no livro da vida, para que pelo menos o teu nome esteja lá, para pelo menos passar por um julgamento, porque esse daqui já era. Aceitou a marca, já aceitou o anticristo, já não quer mais saber de Jesus. Por isso que a marca hoje é o Espírito Santo na tua vida. Digo graças a Deus. Versículo 10 para encerrar. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Digam graças a Deus. Se coloquem de pé. Então, desde a fundação da terra, Deus está registrando nomes para a salvação no livro da vida. Somente os que adorarão a besta, o anticristo, que não estarão com seus nomes escritos no livro da vida. Então cuide para não riscar o teu nome no livro da vida. Cuide. Se você ainda não colocou o seu nome no livro da vida, então aproveite e coloque. Como é que eu faço isso, pastor? É quando você se entrega a Jesus e se batiza. Aí você já põe teu nominho lá. Porque esses aqui não querem mais saber. E vão ser condenados direto. Direto. Porque não é só inferno que existe, irmão. Existe algo a mais do que inferno. Ainda a Bíblia fala que o inferno ainda vão cuspir ainda essas pessoas que estão lá no inferno. Essas pessoas que estão lá no inferno,
Ainda eles vão voltar ainda. Eles vão ressuscitar para o julgamento, para ir para o lago do fogo e enxofre. A Bíblia fala que além do falso profeta, além do anticristo, além dessas pessoas que não estão com esses nomes, diz que até o inferno e a morte vai também. O negócio é terrível, irmão. A gente tem que temer isso daqui. Temer mesmo. Para ver aonde vai a tua alma, para onde vai a nossa vida, com que selo eu tenho. Porque as pessoas estão se apostatando, aos poucos muita gente está saindo das igrejas, é que nem eu falei, daquela estava pregando, a pessoa estava ali, o coração fechou, então ali mostra. Quer dizer, está rejeitando totalmente a palavra de Deus. Rejeitou a palavra de Deus, irmão, rejeitou Jesus, falou que ele nem veio em carne, não acredita mais, é o espírito do anticristo, não é nem demônio mais, é o espírito do anticristo. Aí porque demônio até sai, porque ele vai fazer o quê? De dentro de uma pessoa que já aceitou. Então tem gente que já está aceitando a marca, antes de ser colocada já está aceitando. Se acontecer hoje, a pessoa aceita. Se ela morrer hoje, perde a salvação. E perde mesmo e não tem mais jeito. Amém, irmãos? Então, cuide da tua salvação, cuide da tua vida e procure buscar o selo de Deus, que é o selo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração, com os seus olhos fechados. Aleluia, meu Pai. Cante para Ele em nome do Senhor Jesus. Diante de Ti, transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Vem fazer o Teu querer. Vem fazer o Teu querer. Nada de bom foi dentro de mim. Dentro de mim. A minha vida é tudo. A minha vida é tudo que eu tenho para te entregar. que eu tenho para te entregar. A porta do meu coração. A porta do meu coração. Eu abro. Eu abro. E hoje te convido, ó Senhor. E hoje te convido, ó Senhor. Vem habitar em mim. Vem habitar. Toma conta do que é teu. Toma conta do que é teu. Quero um novo coração. Novo coração. Que conheça a tua voz. Que conheça a tua Quero um novo coração. Quero um novo coração. Para amar e te servir. Tira o véu para que eu contemple tudo o que tens me dado. Prova todas as intenções e me faz um novo ser ao meu coração. O Espírito que clama, diga para ele, então entenderei, me converterei e por ti curado serei. Aleluia, Senhor. Diante de ti, transforma-me, Senhor. Vem fazer o teu querer. Nada de bom foi encontrado dentro de mim. A minha vida é tudo que eu tenho para entregar. A porta do meu coração. E hoje te convido, ó Senhor. Venha habitar em mim. Toma conta do que é teu.
coração um novo coração para amar e te servir. amar e te servir. Tira o véu para que eu contemple Tudo que tem me dado, o que tens me dado. prova todas as intenções Todas as intenções e me faz um novo ser. me faz um novo ser. Ao meu coração envia o Espírito que clama, Abba, Pai. Então me converterei, entenderei Não e me converterei, e me converterei. e por ti curado serei. Curado serei. Aleluias, meu Pai, e por ti curado serei. Fala com Deus aí no seu lugar, meu amigo, minha amiga. Busque a presença dele aí. Meu Pai, não deixa, meu Deus, que nós venhamos a se esfriar. Não deixa, meu Pai, que a apostasia venha chegar de dentro de nós. E é uma coisa, meu Pai, que infelizmente não tem como impedir. Porque algo já foi falado. Não tem como a gente impedir a apostasia chegar de dentro da nossa igreja. É uma profecia, meu Pai, que não volta atrás. Mas a gente pede, meu Deus, para que haja força de dentro de nós, para todo dia a gente poder manter e se aquecer com a nossa fé. Para que a gente possa cada vez mais, meu Deus, a ser disciplinado pela Tua palavra e envolver-nos cada vez mais com a Tua presença. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha compaixão de cada um de nós, porque precisamos do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Queremos ser cheios da Tua presença. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Não queremos ficar, meu Pai. E também não queremos perder, meu Deus, a nossa salvação, caso a gente morra hoje. Então nos enche do Teu Espírito Santo, nos capacita cada vez mais, meu Deus, não somente para fazer a Tua obra, não somente para ser um ganhadores de alma, mas para ser um servo bom e fiel a Ti. Fala com Deus aí, meu amigo, minha amiga. Aproveita essa oportunidade. Quantas pessoas hoje que querem estar no Teu lugar e hoje não conseguem. Até aqueles que morreram, perderam a salvação e hoje estão lá sofrendo no inferno, com lembranças de que um dia esteve na igreja e de que já ouviu esta mesma palavra. E aí eles estão lá ardendo de dor, sussurrando. A Bíblia fala que o inferno é como ranger de dentes. Ah, meu amigo, minha amiga, coloca esse temor dentro do teu coração. É realmente, eu tenho falado que na Bíblia temor significa respeito a Deus. Mas nós como cristãos devemos ter medo também. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. E todo pecador tem que realmente temer a Deus. Tem que ter medo, porque Deus é justo. E quando Ele liberar o juízo que Ele vai fazer, ai daquele que continua no pecado, sofrerá os danos do juízo de Deus. Mesmo Deus amando você, meu amigo, minha amiga, mesmo Ele sendo esse Deus de amor, mas o amor dEle não vai impedir que seja feita a justiça. Por isso, Senhor, eu te peço, renova a nossa fé, renova, meu Pai, a nossa força,
Renova, meu Deus, as nossas esperanças. Nos enche do Teu Espírito Santo, meu Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia de cada ovelha que aqui se encontra, meu Pai. Pessoas que estão aqui, que necessitam do Senhor. Ah, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor que tem avisado, e os avisos continuam, e o Senhor está avisando, tem avisado ao mundo, tem avisado às igrejas, e ainda mesmo assim, vai avisar usando 144 mil selados, vai avisar também usando as 2 testemunhas, vai avisar também ao povo, até usando os anjos do Senhor. Por isso, Senhor, que não haverá desculpa para ninguém, não haverá desculpa. Quantas pessoas vão arrumar uma desculpa dizendo: ah, eu não fui mais na igreja por causa do pastor, ah, eu não fui mais na igreja por causa do irmão, da irmã, eu não fui mais na igreja porque eu vi coisas erradas. Não haverá desculpa nem para isso. Não tem como a gente justificar os nossos erros com os erros dos outros. Cada um de nós temos consciência de nossas falhas. Cada um de nós, meu Pai, temos consciência dos nossos erros. A nossa mente, ela nos acusa quando erramos diante do Senhor. E quando abrimos a Bíblia e lemos a Tua Palavra, ela não só confronta o nosso pecado, mas ela também nos ajuda a superar e se levantar e permanecer firme. Não há justo sequer na face da terra, Senhor. Não há santo nenhum aqui na face da terra, meu Pai. Porque todos nós somos pecadores. Com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com os nossos erros. Todos nós pecamos diante de Ti. Por isso, meu Deus, não deixa que nós venha se apostatar. Não deixa que nós venha se desviar dos Teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Espírito Santo, a nossa vida. Aleluia. Jesus te ama, meu amigo, minha amiga. E Ele quer te salvar. Não tem melhor do que Ele para te salvar. Entregue-se a Ele. Tira a dúvida do seu coração, tira o medo do seu coração. Mesmo a gente sendo obreiro, mesmo sendo pastor, mesmo sendo dizimista, mesmo sendo ofertante, seja o que for, isso, por uma salvação, não é nada. Todo dia temos que lutar por ela. Todo dia temos que observar ao nosso derredor das coisas que estão acontecendo no mundo. A Bíblia diz que muitos serão pegos de surpresa. Quando Noé estava anunciando que iria chover e que iria acontecer um dilúvio, as pessoas xingaram ele. Muitos tiraram o sarro dele. Muitos chamaram ele de louco. Mas quando começou a chover, Deus deu a ordem a Noé e sua família para entrar na arca. E o próprio Deus de Israel selou esta arca, para que nem o próprio Noé abrisse a porta. E naquele dia, a humanidade foi consumida pelas águas.
E só restou Noé e sua família. Esta arca é a igreja hoje. Esta arca é o próprio Senhor Jesus hoje. Então é preciso que você construa isso com Ele, para que quando chegar a dada a ordem, para que você e tua família entra dentro desta arca. Oh, Shabaralá, cantará Shabarasi, canterei Shabarahai. As pessoas naquele dia, meu amigo, minha amiga, estavam festejando. Quando os animais estavam entrando naquela arca, o povo estava festejando. Alguns estavam bebendo nos botecos, outros estavam se prostituindo, vivendo suas vidas, não estavam nem aí. E o dilúvio aconteceu. Jesus mesmo disse que ele virá como um ladrão da noite. Quantas pessoas serão pegos de surpresa? De repente vão estar lá pulando o carnaval, não vai nem perceber que Jesus chegou. De repente estão lá no bar, estão no boteco, estão dançando, sorrindo, com um monte de amigos ao redor, mas não vai nem perceber que Jesus chegou e buscou a sua noiva. Muitos serão pegos de surpresa. Meu amigo, minha amiga, seja pego de surpresa, mas com a alma ganha, com a tua salvação. Senhor Jesus, eu te peço, fortalece a fé de cada um de nós e nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.